Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, o pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem pessoal, hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma passagem bíblica, né? E que descaracteriza totalmente a religião, né? E inclusive eu tenho conversado com muitas pessoas, internautas, irmãos da igreja, pastores, amigos meus, líderes, né? Quando eu vou nos cafés, no almoço de pastor, encontro para casais, em tantos outros lugares, até visitar outros templos, levar a palavra do amor, a palavra de vida que Jesus veio trazer, eu sempre cito essa passagem, porque essa passagem, ela descaracteriza totalmente a religião. É a maior prova que Jesus ele não trouxe religião, e que ele veio com a missão de mostrar que é o amor, o perdão, que é a comunhão, que é a paz entre todos nós irmãos, é que vai fazer a diferença cada dia mais nesse mundo. Então, independente da sua idade, independente do ano que você esteja assistindo esse vídeo, hoje, se eu não me engano, é dia 16 de julho. É isso mesmo, dia 16 de julho de 2018. De repente você está assistindo esse vídeo em 2050, 2020, 30, em 2100. Né? Porque os vídeos ficam aí. E eu creio nas gerações que estão chegando, vai dar continuidade, o mundo é fato. Tem como fugir dos fatos. Também creio que não existe arrebatamento, o arrebatamento é uma farsa. É mal interpretado, o arrebatamento é do espírito. A retirada é do espírito, como aquela passagem do mendigo Lázaro. Após a morte física, o seu espírito foi recebido por anjos, né? Que segundo a Bíblia fala anjos, e foi retirado da terra. Outros falam seres de luz, outros falam consciências, que as consciências vieram, né? E receberam aquela consciência que tinha vivido uma experiência como um mendigo, que foi Lázaro na terra, e foi retirado. Já o rico acordou em outro lugar, né? Porque ele colheu o que ele plantou aqui em vida física, porque do lado de lá continua a vida, só que já é uma vida invisível. E há poucos dias eu falei do mundo invisível e o mundo visível, né? Gravei um vídeo falando sobre isso, mas hoje eu vou falar sobre uma passagem bíblica. Até para você que de repente alguma pessoa venha querer usar a Bíblia, não vou citar religião e nem denominação, para querer afrontar a sua religião. Então vou te deixar essa passagem, que é bíblica, o próprio Jesus trouxe. Mas somente aqueles que estão livres, libertos, né, de consciência, que tem a visão, né, a visão do amor, que conhece o que é amar, ou está começando a conhecer, é que consegue entender essa passagem. Muitas pessoas não conseguem entender porque ainda estão conhecendo o que é amar. Mas está bem claro. Só que você não precisa de estar em religião, fazer seminário para nada disso. Vamos ler lá a passagem do bom samaritano, né? Bom samaritano. Fica lá em Lucas capítulo 10, versículo 25. Né? Eu gosto de ler sem óculos que eu enxergo melhor. A parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei. Um doutor da lei naquela época, comparado para o dia de hoje, é uma pessoa muito estudiosa, vamos dizer, um bacharel em teologia, PhD, tem mestrado, tem um montão de faculdade, é um doutor da lei. Conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, conhece tudo. Estudou grego, é professor de hebraico, é isso, conhece tudo. É um doutor da lei, tá? É um doutor do assunto, né? Chegou um doutor da lei tentando a Jesus e dizendo, como quem diz assim, vamos ver se eu consigo pegar Jesus. Eles eram doidos para pegar Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E fez uma pergunta. Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus já sabia que ele era doutor da lei, que era conhecedor. Então Jesus vem e fala assim. Ele disse que está escrito na lei. O que está escrito na lei? Né? Como você lê a lei? Né? Então Jesus fez essa pergunta. Como você lê a lei? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo
como a você mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Então aí ele já viu que Jesus pegou pesado dentro da experiência e por ser conhecedor da vida. Não é só da palavra, mas da vida. E além da vida, Jesus já conhecia e sabia de onde ele veio. Tanto é que Jesus, quando foi pego por Herodes, Jesus fala para Herodes o que? O meu reino não é deste mundo. Então quer dizer, Jesus já sabia de onde estava vindo, de uma morada celestial, de um reino. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Então ele fez uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém. Aí Jesus foi dar a ele um exemplo, fez uma parábola. Deu a ele o que? Um exemplo, uma ilustração. Criou uma história que é real, que é fato, que sempre aconteceu, mas ali ele criou uma história, deu um exemplo. Desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, quer dizer, pessoas assaltantes, pessoas que roubam, pessoas que assassinam, que fazem maldade, os quais o despojaram e espancaram aquele homem que descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quer dizer, no mesmo caminho daquele homem que foi assaltado, que foi judiado, descia um sacerdote. Sacerdote, como se fosse hoje, que é um sacerdote? É um pastor, é um bispo, é um presbítero, é um evangelista, é um missionário. É uma pessoa que tem uma responsabilidade no templo ou até fora do templo. Aonde ele for, ele é visto como homem ou como uma mulher de Deus. Poderia ser uma sacerdotisa também, mas Jesus quis falar um sacerdote. Descia pelo mesmo caminho daquele homem. Olha o que Jesus fala, isso é profundo, hein? E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo aquele homem, ele passou como se nem visse. E caiu, tá aí, tá machucado, e eu vou com o meu caminho. Deixa ele machucado. Mas, né, de modo igual, aí diz, de igual modo também passou um levita, chegando àquele lugar e vendo aquele homem, passou como se nem tivesse visto. Um levita que hoje, um levita é um guitarrista, é um músico, é um homem que tem uma responsabilidade na casa do Senhor, é um ministro, né? É o que tem um ministério de música, de louvor, né? Ou é um cantor, é um levita que está envolvido ali com o templo e com o sacerdote também. Eles trabalham junto, o levita e o sacerdote. Mas o levita, ele passou diante, não viu aquele homem. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aí Jesus quis dar a entender o quê? O bom samaritano era bom, em primeiro lugar. Poderia ser um bom americano, poderia ser um bom chinês. Quando Jesus ele trouxe o bom samaritano, ele estava ilustrando todos nós. Um bom brasileiro, um bom argentino. Jesus estava ilustrando, envolvendo todos nós, toda a humanidade. E aqui Jesus está falando que ele vendo aquele homem caído, que foi assaltado, que foi roubado, ele teve bom compaixão. Mas engraçado, o bom samaritano, Jesus dá bem claro aqui a entender que ele não era sacerdote, nem levita, não era obreiro,
não tinha responsabilidade nenhuma com o tempo, mas ele era um homem bom. Ele era um homem bom. Quem falou isso foi Jesus, irmão. Não sou eu, não. Foi Jesus que falou isso. E aqui ele diz... E aproximando-se, atou-lhe as feridas, quer dizer, ele atou as feridas, cobriu as feridas daquele homem, aquele bom samaritano, aplicou neles azeite e vinho, que usava como naquela época uma forma de remédio, né? E pondo sobre a sua cavalgadura, botou ele sobre o cavalo, que ele estava cavalgando, levou ele até uma estalagem e cuidou dele. Levou ele até um lugar apropriado, tipo uma pousada, né? Onde se instalava, se hospedava. Tem Bíblias que falam hospedagem. Aqui no caso está estalagem, mas tem Bíblias que falam hospedagem, né? E cuidou dele. E partiu, o que vale é o sentido. É o sentido. Não é bem a interpretação, é o sentido. A gente vai ver a essência, o sentido. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, quer dizer, estava numa hospedagem. E disse-lhe, cuida dele e tudo o que de mais gastardes, eu pagarei. Cuida dele, tudo que o senhor precisar gastar, eu vou gastar do meu bolso e vou pagar o senhor de novo. Falou para o dono da hospedagem, o hospedeiro. Quando eu voltar, quer dizer, ele estava indo, descendo para Jericó também, tá? Estava para fazer algum tipo de negócio, ia voltar, o dinheiro que ele ia ganhar lá com o comércio, que ele ia fazer algum tipo de trabalho, ele ia pagar a hospedagem para aquele homem, que ele nem conhecia, ele não olhou a cor, descaracterizou toda a acepção, tipo de acepção que tu possa imaginar, que eu possa imaginar. Ele não olhou isso, ele olhou a necessidade de ajudar aquele homem. Tá? E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo que mais gastar te paga dele quando voltar. Qual, pois, aí Jesus, olha só o que Jesus fez. Agora é forte. Jesus chega para os fariseus, todos presentes ali, judeus, e tem um detalhe, os judeus não se davam com o povo samaritano na época. Se você for estudar a história, você vai ver que, de repente, hoje até pode ser que exista alguma cisma, mas na época eles não se batiam de frente. Não se davam. Jesus já fez de propósito mesmo para descaracterizar, arrebentar ali, para mostrar a eles que não é religião, que não é cor, que não é todo o conhecimento que você saiba, que você tenha, não é aquela formação que você teve, é a prática do amor. Então Jesus fala assim, qual deste 3 parece que foi o próximo, mais próximo daquele homem que estava precisando? Jesus perguntou, o sacerdote que tinha o doutor da lei, né? O doutor da lei, o cara que se acha tal, perguntou ele, qual dos 3? O sacerdote, como quem diz assim, que é da tua mesma linha, o levita que é da tua linha, ou o estrangeiro estranho, que não é da tua linha, mas era um homem bom? Qual dos 3 merece a vida eterna? Ah, então ele disse, o doutor da lei, o que usou de misericórdia para aquele homem que estava necessitado. Disse então Jesus, vai e faz da mesma maneira, faz a mesma coisa. Então aquele que foi bom é que merece a vida eterna. Entendeu? Pô, tão simples de entender. E qual era a religião? E qual era a cor daquele homem? Ele era bom, independente se ele era samaritano, chinês, japonês, brasileiro. Se fosse outro, eu, você brasileiro, o argentino, como eu falei aqui agora,
ou belga, ou não importa. Mas aquele homem era bom. Então ele mereceu a vida eterna. Tá me entendendo? E a gente vai ver aqui agora uma passagem tão simples e tão clara. E às vezes ficava, lembra aquela passagem também? Fala, Senhor Jesus está expulsando ali um demônio, um espírito. Tem outras bíblias que falam espírito. Está expulsando um espírito, um demônio, as trevas daquele homem. Aí Jesus falou, você não está indo contra mim, está indo. Ele está fazendo uma atitude boa e vocês estão querendo brigar com ele. Desperta, apóstolo. Despertam, discípulos. Vocês estão dormindo? Se ele está fazendo bem, deixa ele. Está usando meu nome, mas está fazendo bem. Está ajudando uma pessoa. Então, irmãos, independente de qualquer situação, né? Vamos lá. Dicionário Aurélio. Vamos lá? Vou pegar uma palavra aqui. Bom. Vamos ver o que significa bom? Que tem todas as qualidades adequadas à sua natureza ou função. É bondoso, é misericordioso, que funciona bem, favorável, proveitoso, agradável, aprazível, afável, gostoso, saboroso, uma coisa boa, legal, saudável, sadio. Esse é o bom. Mas por que fulano de tal não aceitou Jesus, morreu sem Jesus? Pô, mas ele era um homem bom. A forma de aceitar Jesus não é você confessar, não. É você agir. Jesus mesmo deu esse exemplo do bom samaritano. É você agir com bondade. Mas ele era um homem bom, era uma mulher boa. Estava sempre ajudando o próximo. Estava demonstrando que amava a Deus, sabe como? Ajudando e amando o próximo. Era aquele vizinho que às vezes nas horas mais difíceis que você precisou, ele estava do teu lado. E às vezes aquele que você pensou que ia te ajudar, nunca te visitou. Era aquela pessoa que você achava, né, pelas vezes, as vestimentas, ou aquela pessoa que todo dia ali estava no templo, né, feito por mãos humanas, porque nós somos o templo, não é a igreja. A igreja somos nós. Jesus deixou isso claro, o reino de Deus mora dentro de vós, está dentro de vós. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Pedro fala isso, Paulo fala isso. Habita em vós. E aquela pessoa que às vezes você pensava, o que estava não só no templo, mas na casa, não importa. Estou falando para todas aquelas pessoas que são religiosas, que ainda estão presas à Matrix. Então, que estavam ali dentro, todas aquelas pessoas que você mais esperava na hora que você mais precisou, foi a que te decepcionou. Que nunca te visitou, não procurou você, não queria saber como você estava, né? E aquela que você menos esperava, de longe, de uma raça diferente da sua, às vezes até de um credo diferente ou de credo nenhum, mas foi aquela pessoa boa de coração que te visitou, cuidou de você, te ajudou, te deu de comer, te deu todo o apoio que você precisava, ou deu um pouco de apoio, ou pelo menos foi te visitar para te dar um abraço e perguntar, você está precisando de alguma coisa? Olha o bom samaritano aí. Está me entendendo, meu amado e minha amada? Foi isso que Jesus ele quis dizer. Foi essa a mensagem. Mas o porquê que muitas pessoas ainda estão presas? Porque estão presas a dogmas, costumes, hábitos, e não tiveram a palavra revelada. A palavra revelada é essa. Independente de time de futebol, de raça, de cor, se há uma pessoa boa, o reino dos céus está aberto para ela. É uma pessoa de bem, é uma pessoa que dá testemunho de vida. Que você vê ali, poxa, é a pessoa que está sempre atuando, está sempre ajudando, fazendo bem ao próximo. Erros todos nós temos. Somos falhos. Mas bom, são poucos aqueles. Apesar de que, graças a Deus,
eu tenho visto muitas pessoas estão mudando essa visão. Tenho visto muitos projetos nascendo, crenças se reunindo para ajudar o próximo. Aí se une ali evangélico, católico, kardecista, espírita de outra linha, budista, sem crença, e se envolve no projeto e ajuda para levar a cesta básica, sabe? Então a mente das pessoas estão abrindo, graças a Deus. Mas ainda tem aquele grupo ainda que tem que abrir a mente, tirar a venda espiritual e aplicar o bem ao próximo. Fazer o que Jesus falou. A salvação individual, então, não cabe a mim você julgar. Se o próprio Jesus não julgou, e ainda falou, não julguem, porque você vai ser julgado pelo que você julga. E isso daí pode ser muito penoso para você. Então Jesus veio trazer essa mensagem, uma mensagem universal, para que você pratique o bem. Então tem muitas pessoas ainda que estão na época da pré-história, tem pessoas que estão ainda no primário, não chegaram à faculdade espiritual, e que tem que aprender. Mas nós que já agimos dessa forma, temos que ter paciência com elas, temos que ensinar, temos que orientar, temos que ajudar elas a tirar a venda espiritual dos olhos para que entenda a palavra revelada. Como diz um amigo meu, André Pimentel, ele sempre traz uma mensagem parecida como essa. O pastor Maurílio agora tirou as vendas, graças a Deus. O pastor Maurílio é teovino, né? Ele sempre falava comigo dos 4 evangelhos. Agora ele está se dedicando mais ao evangelho da graça, está entendendo mais, né? E o importante de graça é receber, de graça dai. Então o importante é que a gente venha se aperfeiçoar dia após dia e entender essa mensagem, independente de quem seja, do que seja, da cor que seja, do país que seja, que o amor esteja sempre em evidência. Que você aplique isso nos seus filhos, que eles respeitem, que eles amem, mas que eles saibam diferenciar o que é bom e o que é ruim. Ó, o bom samaritano, Jesus não estava falando do mau samaritano. O mau samaritano, o que ele faria? Ele faria igual o sacerdote levita. Ele sairia fora. Não daria atenção, de repente até levaria o restante que faltava daquele homem. Não sei nem se sobrou alguma coisa. Mas Jesus estava só dando exemplo, uma ilustração. Jesus está falando do bom, o bom Douglas, o bom José, a boa Maria, o bom João, a boa Márcia. É essa mensagem, a essência e o sentido que Jesus veio trazer a nós. Independente de credo. Hoje eu sou uma pessoa livre. Levo uma mensagem livre e trago para mim também uma mensagem que vem me ajudar a explanar livremente para as pessoas. Hoje eu não tenho mais aquele fardo pesado. Hoje eu ando livremente, a um ponto de pessoas ficarem impressionadas. Quem conhece a minha história, né, que 2 filhos partiram e tal, me vê, às vezes fica impressionado, teu testemunho é fantástico. Olha, eu fico impressionado, lá na portaria onde eu trabalho, tem morador que passa lá e fala assim, eu fico impressionado, Douglas, com a força, com a alegria, da onde você tira tanto entusiasmo para dar um bom dia, um boa tarde, e a gente sente de fora aquele bom dia com aquela alegria, aquela boa tarde com aquela motivação, aquela boa noite, sabe? Com aquele vigor, com aquela evidência. Rapaz, da onde tu tira isso? Eu falo, da onde eu tiro? O demônio, né? A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus fala, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Então, da onde eu te dou essa vida? Eu levo para você essa mensagem. Ah, tem sentido mesmo, Douglas. Pô, é verdade, Jesus que te dá essa alegria. É claro, é o mestre. É o mestre que me dá. Né? Que agora nós temos estudado, temos descoberto, dia por dia vai se descobrindo, e vai se descobrir cada vez mais, né? Tem agora várias, tem EQM, viagem astral, né? Mas eu prefiro falar muito das EQM, que a EQM ela foge completamente de religião. Pessoas no mundo inteiro estão tendo experiências fora do corpo. Está bem claro que nós não somos daqui e ninguém para nesse mundo. Isso é uma forma do mundo que nós falamos espiritual, e eles falam astral, né? Outros falam astral. O mundo invisível, eu prefiro usar assim, o mundo invisível da qual nós somos, só estamos nesse corpo físico, uma forma de dizer a cada um de nós, vocês só estão aí.
E Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, 44. Assim como tem um corpo físico, tem um corpo espiritual, que é o corpo que volta, como Salomão fala lá em Eclesiastes 12, 7. Ele que volta para prestar conta a Deus da sua missão aqui na terra, com o propósito que ele veio aqui. Debaixo do sol para tudo há um propósito. Eclesiastes capítulo 3. E qual o propósito? Qual a sua missão na terra? Muitos já me perguntaram. Pastor, já descobri, o senhor já descobriu a sua missão, já percebi. Que é de explanar, levar motivação, levar vida, levar amor, pregar o perdão, né, falar sobre a união. Eu já percebi isso no senhor. E Deus tem capacitado e tem dado ao senhor condição para isso, tem revestido o senhor. Amém, graças a Deus. Ah, mas eu queria descobrir a minha missão. Não fica preocupado com isso. Continue plantando amor. De repente a tua missão é igual a minha. Independente do local que você mora, ou da onde você está vendo esse vídeo, eu tenho recebido aí comentários, tudo que é lugar do Brasil, né? Pessoas de vários lugares têm colocado, postado, mensagens, têm mandado para o meu WhatsApp, que eu vou passar daqui a pouco, né? Como tem sentido, né? Após conhecer minha história, e história de outros também. Tem outras pessoas passando história igual a mim, só que tem uns que desistiram, desanimaram, deixaram a sua fé esmorecer, perderam a fé, e tem aqueles como eu que continuam caminhando e levando, explanando essa fé, esse amor para outras pessoas. Temos que espalhar amor, temos que espalhar vida. Então a mensagem que eu quero trazer para você é que você espalhe amor como um bom samaritano, que você ame o seu próximo, ame o seu Criador, que você venha investir isso o tempo todo. Tá bom, pessoal? Estou aqui agora numa montanha pequena, né? Debaixo de uma pedra, para trazer essa mensagem para você, né? Um dia eu vou embora. A morte física é fato, não tem como fugir disso, né? O arrebatamento é só do espírito, como eu falei. Isso é fato. Muitos que acreditavam que eu já tinha falado em 2016, falei, irmão, já até partiram. E devem ter surpreendido do outro lado. Devem ter lembrado de tudo que eu falei. E do outro lado, deve ter conhecido também quem eu sou, qual é a minha missão aqui. Por que eu estou aqui. Quando eu fui arrebatado 7 vezes lúcido, que eu me vi fora do corpo, fora as outras vezes que eu saí lúcido, mas só não me vi saindo. O meu espírito saindo. Tá? Mas, o meu ser, né? Também eu posso falar assim, o meu ser saindo, tem vários nomes. Aí é o corpo humano que diz. Mas quando eu me vi saindo e fui em vários lugares, que lancei o primeiro e o segundo livro, já tenho o terceiro e o quarto pronto, só não editei, né? E voltei com mais vigor e mais disposição. E muitos perceberam e começaram a acreditar, porque começaram a ver outros casos igual ao meu, ao contrário. Pessoas que desistiram da vida, né? E eu não. Porque eu comecei a cobrar a Deus e falei, eu quero entender o que está acontecendo. Por que um filho em 2013 e a filha em 2015? Então, Deus, como quem diz assim, então vou abrir o leque. Buscar e achareis. E eu usei essa palavra para Jesus. E hoje eu estou aqui. Criei um projeto, fiz todo um trabalho. Hoje a gente... E através dos nossos projetos já nasceram outros projetos. Pessoas se espelharam que hoje estão desenvolvendo trabalhos. Alguém tem que fazer a diferença. Se o outro não faz, e desses que estão nascendo, quando eu partir, graças a Deus, já está cheio de semente aí, fazendo a diferença, que vai produzir outras diferenças, que estão chegando crianças aí. E essas crianças estão chegando, são novas gerações e vai chegar novos. E novas, e novas, e novas. Isso eu falo com convicção. Papai me revelou, o mundo vai continuar, as gerações vão continuar chegando. Vai crescer cidades, vários lugares. Por isso que os vídeos agora eu já tenho falado 2050, 2100, você que está assistindo. Então, meu amado, minha amada, vamos ser como bom samaritano e vamos espalhar amor. Espalhe amor. Que Deus abençoe a todos, né? Eu tenho que parar com essa mania que Deus abençoe todos, que Deus abençoe a todos, né? Isso são costumes que a gente cria e vai perdendo com o tempo, né? Meu WhatsApp é 21 986 31 6630, tá? Página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, tá crescendo muito essa página, tá? Página Morte Física, só para mostrar que a morte é só física.
Existem milhões de testemunhos, tanto na Bíblia como hoje aí, né, de que a vida continua, né? Após a morte segue-se logo o juízo. Prestação de conta, né, pessoal? Página A Vida é para Viver, né, onde eu posto as minhas passagens com a minha esposa nos lugares que a gente passeia e tal. Mas no meu perfil tem muito mais, né? Que essa página mesmo eu fiz separada, né? Canal no YouTube Projeto Vitória Cristina e canal Douglas Cavalcante, tá bom? Que Deus abençoe. Aí, de novo, Deus é com todos, Deus abençoa a todos, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu estou fazendo a minha e cabe você fazer a sua. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço. Siga o exemplo do bom samaritano. Seja bom em todo tempo e em todo lugar. Shalom Adonai.